E Isaque suplicou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor se deixou influenciar por ele, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. E ela disse: se é assim, por que estou eu assim? E foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos se separarão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a nascer foi ruivo, todo coberto de pelos como uma veste, e chamaram-lhe o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, que agarrou o calcanhar de Esaú com a mão, e chamaram-lhe o nome de Jacó. Gênesis, capítulo 25, verso 21 a 26. No nascimento sobrenatural e nas vidas de Esaú e Jacó, há um desígnio e uma tipologia divinos inconfundíveis. A estranha anomalia da experiência dessa família, obviamente, dramatizou em miniatura uma experiência pela qual a Igreja de Deus um dia passaria. A própria Rebeca tomou plena consciência desse fato quando o Senhor lhe disse: 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos se separarão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis, capítulo 25, 23. Qual é a tipologia neste drama de vida pulsante? Basicamente, aquela que se destaca na interpretação de Paulo sobre o drama igualmente imenso de Agar e Ismael, Sara e Isaac. A inspiração revela que o primeiro par representa a Igreja do Antigo Testamento e seus membros, os judeus, e que o segundo par representa a Igreja do Novo Testamento e seus membros, os cristãos. Gálatas, capítulo 4, verso 22 a 31. De maneira semelhante, embora em outra fase, Rebeca também representa a Igreja, enquanto Esaú e Jacó representam seus descendentes, os leigos. E visto que os 2 lutavam dentro da mãe antes de serem libertos, a lição importante é que, enquanto a Igreja está em trabalho de parto com seus filhos pouco antes de serem libertados, pouco antes de receberem o segundo nascimento, João, capítulo 3, verso 3, e serem conduzidos ao reino, eles devem lutar internamente. Assim, o fato de Rebeca gerar 2 filhos torna conhecido que a Igreja carrega em seu ventre 2 classes de pessoas, Esaús e Jacós. Existem 2 influências opostas, afirma Inspiração, exercidas continuamente sobre os membros da Igreja. Uma influência trabalha para a purificação da Igreja e a outra para a corrupção do povo de Deus. Testemunhos para Ministros, página 46. A maneira como Esaú e Jacó nasceram, Jacó seguindo Esaú, agarrado ao seu calcanhar,
tem um significado muito óbvio. A liderança de Esaú o torna um tipo de líder que possui o mesmo caráter, e o fato de Jacó segui-lo o torna um tipo de seguidor que também possui o mesmo caráter. Essa analogia também indica, infalivelmente, que um representa uma classe que procede e outra na comunhão da igreja. Essa analogia também indica, infalivelmente, que um representa uma classe que precede a outra na comunhão da igreja. De modo geral, portanto, juntos representam candidatos ao ministério sucessor e ao laicaiton, respectivamente. Há também um significado típico no fato adicional de Esaú ter nascido peludo e Jacó liso. Essa notável diferença externa obviamente implica algum tipo de identificação visual marcante entre as duas classes tipificadas. Deus ordenou ao homem que liderasse e à mulher que seguisse, e, como tal, criou o homem peludo e a mulher lisa. Essas marcas divinas de distinção revelam que Esaú e a classe que ele representa possuem a aptidão natural para a liderança, enquanto Jacó e a classe que ele representa não a possuem. Além disso, sendo o primogênito, Esaú, por direito de primogenitura, deveria ser o sacerdote da família. Por meio dele, viriam os progenitores das 12 tribos, os profetas, os príncipes e os reis de Israel, até mesmo o próprio Rei dos Reis, o Salvador do mundo. Mas os desejos, ambições e objetivos de Esaú e Jacó contrariavam suas posições herdadas. Esaú não tinha interesse especial na parte da obra que lhe cabia por direito de primogenitura, enquanto Jacó a cobiçava. Impedido, porém, pela lei da herança de possuir a parte de Esaú, Jacó, em seu anseio desmedido pelo direito de primogenitura, conseguiu comprá-la ao momento oportuno. Então, para receber a bênção de seu pai, consentiu com a artimanha de sua mãe para obtê-la por meio de engano. A lição trágica é dolorosamente evidente. A classe de Esaú, que se ocupa dos deveres de seu ofício com menos zelo do que a santidade deste exige, deixa-o escapar-lhes das mãos, caindo nas mãos ávidas da classe de Jacó, que verdadeiramente aprecia e valoriza suas obrigações, mas que, não sendo líderes natos, precisa adquirir as ferramentas para o sagrado ofício, passando pelo treinamento disciplinar de alguma experiência que prova a alma, como prenunciado pelo treinamento de Jacó enquanto fugitivo de casa. Assim, em sua providência divina, expulsos da igreja por seus irmãos mais velhos, como Jacó foi expulso de sua casa por seu irmão mais velho, por causa de seu zelo no serviço a Deus, eles recebem o treinamento para a obra privilegiada que lhes será destinada. Que bênção inestimável os primogênitos, o ministério atual, estão perdendo. A eles pertence o privilégio incomparável de estar no Monte Sião com o Cordeiro e de gerar
os súditos do reino dos últimos dias, inaugurando o próprio reino, trazendo a segunda vinda de Cristo e, finalmente, conduzindo as hostes redimidas a Canaã celestial, aos reinos da glória sem rosto. Mas eles estão prestes a perder tudo isso, uma tragédia das tragédias. Por causa de uma tentadora porção de lentilhas, eles deixaram escapar esse privilégio soberano. Infelizmente, eles estão permitindo que ele escape agora mesmo para a classe de Jacó, os fiéis leigos, os 144.000 futuros servos de Deus. Apocalipse, capítulo 7, verso 3, Apocalipse, capítulo 5, verso 10. Testemunhos, volume 5, página 475 e 476. Assim como Esaú despertou para a insensatez de sua troca precipitada, quando já era tarde demais para recuperar sua perda, assim será no dia de Deus com aqueles que trocaram sua herança celestial por gratificações egoístas. Patriarcas e Profetas, página 182. Leia também Testemunhos, volume 2, página 38 e 39. Irmãos, suplicou o Espírito de verdade aos primogênitos anos atrás, advertindo-os do perigo de perderem seu direito de primogenitura. Se vocês continuarem tão ociosos, mundanos e egoístas como têm sido, Deus certamente os deixará de lado e escolherá aqueles que são menos preocupados consigo mesmos, menos ambiciosos por honras mundanas e que não hesitarão em ir, como fez seu mestre, para fora do acampamento, carregando o opróbrio. A obra será dada àqueles que a aceitarem, àqueles que a valorizarem, que incorporarem seus princípios em sua experiência diária. Deus escolherá homens humildes que buscam glorificar o seu nome e promover a sua causa, em vez de honrar e promover a si mesmos. Ele levantará homens que não têm tanta sabedoria mundana, mas que estão conectados a ele e que buscarão força e conselho do alto. Testemunhos, volume 5, página 461. O chamado para esta grande e solene obra foi apresentado a homem de saber e posição. Se estes foram pequenos aos seus próprios olhos e confiasse plenamente no Senhor, ele os teria honrado carregando seu estandarte em triunfo rumo à vitória. Deus realizará uma obra em nossos dias que poucos antecipam. Ele suscitará e exaltará entre nós aqueles que são ensinados mais pela unção do seu Espírito do que pelo treinamento externo das instituições científicas. Testemunhos, volume 5, página 82. Aqui, Ezequiel 9, 5 e 6, vemos que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os homens anciãos, aqueles a quem Deus havia dado grande luz e que haviam se colocado como guardiões dos interesses espirituais do povo, traíram sua confiança. Eles adoraram a posição de que não precisamos esperar por milagres e pela manifestação marcante do poder de Deus, como nos tempos antigos. Os tempos mudaram,
Essas palavras fortalecem sua incredulidade e eles dizem: o Senhor não fará o bem nem o mal. Ele é misericordioso demais para visitar seu povo em julgamento. Assim, paz e segurança são o clamor de homens que nunca mais levantarão a voz como uma trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó seus pecados. Esses cães mudos que não querem latir são os que sentem a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, moças e crianças, todos perecem juntos. Testemunhos, volume 5, página 211. Agora, à medida que essa tipologia de múltiplas faces se volta para seu próximo aspecto, Esaú e Jacó são vistos em uma nova representação de duas classes pecadoras. Esaú, tanto pela cor de sua pele, quanto pelo significado de seu nome após ter sido mudado de Esaú para Edom. Jacó, pelo significado de seu nome antes de ser mudado de Jacó para Israel. Curiosamente, assim como a cor da pele de Esaú era vermelha, também o era o significado de seu novo nome, Edom. E como ele não soube apreciar e valorizar o dom paterno, jamais cumprindo o significado de seu nome de nascimento, aquele que termina, vê-se que seu novo nome, ao contrário do novo nome de Jacó, significa a não progresso, mas sim a incapacidade de progredir, persistindo desenfreadamente em seus caminhos carnais, permanecendo em seu caráter inato, vermelho. Portanto, a classe de líderes que ele tipifica está fadada ao fracasso. Jamais terminarão a obra designada por Deus e jamais serão transformados de pecadores em santos. Não é assim, porém, com a classe de Jacó. Assim como o seu tipo, que diligentemente cuidava das ovelhas, zelava com esmero pelos seus negócios e triunfantemente vencia a sua natureza cobiçosa, teve o seu nome mudado de Jacó, suplantador, para Israel e vencedor, e portanto um príncipe. Também eles, finalmente, triunfando sobre a sua própria natureza carnal, têm os seus nomes mudados de jacobitas para israelitas, de suplantadores para vencedores, de servos de si mesmos para servos de Deus, de cristãos comuns em Laodiceia para príncipes exaltados no Monte Sião. Assim, por direito próprio, os jacobitas antitípicos tornam-se israelitas antitípicos pela aquisição do direito de primogenitura sacerdotal, tornam-se consumadores da obra do Evangelho e, como servos de Deus, estão no Monte Sião com o Cordeiro. Assim, percebe-se que ambas as classes, assim como seus tipos, tiveram seus nomes alterados. A classe de Jacó, porque prezam como Jacó um direito de primogenitura imperecível, a classe de Esaú, porque desprezam como Esaú o direito de primogenitura imperecível e prezam a glória perecível desta vida. Uma possui um senso aguçado e correto dos valores da vida, a outra um senso obtuso e incorreto. E embora Jacó não possuísse as qualificações naturais para desempenhar as funções de seu cargo, essa falta
foi mais do que compensada por seu zelo extraordinário. Portanto, independentemente de quanto talento natural e treinamento adquirido alguém possa ter para qualquer posição, jamais terá sucesso a menos que invista nela tudo o que possui, que se dedique de corpo e alma. Esta é uma das leis imutáveis da vida, e todos devem se lembrar de que ela rege a prosperidade em todos os campos de atuação, sejam crentes ou descrentes. Visto que a perda de um é sempre o ganho de outro, assim como a perda de Esaú foi o ganho de Jacó, da mesma forma a perda terrível, irreparável e inestimável para a classe de Esaú será um ganho glorioso e eterno para a classe de Jacó. Consumido pelo remorso profundo, ao perceber sua perda inestimável, Esaú não encontrou lugar para arrependimento, embora o buscasse diligentemente com lágrimas. Hebreus, capítulo 12, verso 17. Seu destino simboliza irrevogavelmente o que acontecerá a todos aqueles que, por suas obras, se colocam na mesma categoria que Esaú. Na sequência desta tipologia, extremamente instrutiva sobre o assunto, somos agora conduzidos à sua característica culminante. O sonho de Jacó.